As 7 coisas que Deus odeia. Josivaldo Oliveira, parte 1. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Esta é uma ministração tremenda de Deus para a sua vida. O Senhor tem uma palavra específica para você. Basta abrir os ouvidos e permitir que o Espírito Santo fale em seu coração. Muitos de nós têm um anseio muito grande por agradar a Deus. Há no coração do servo do Senhor um santo temor de não fazer aquilo que desagrada ao Pai. Mas como saber aquilo que Deus odeia? Como descobrir o que entristece profundamente o coração do Espírito Santo? Examinando a palavra de Deus. É na Bíblia que descobrimos o que agrada e o que aborrece a Deus. Se agradarmos a Deus, a promessa é que os anseios do nosso coração serão concedidos pelo Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4 e verso 3 e verso 4. Nesse texto de Provérbios 6, 16 a 19, o Senhor nos fala de 7 coisas que Ele odeia. São 7 coisas que Deus não quer que aconteça em nosso meio como igreja de Cristo. Vamos mergulhar nesta porção da palavra de Deus para descobrir o que de fato aborrece a Deus e como podemos evitar essas coisas em nossas vidas para não experimentarmos nenhuma consequência ruim. Primeiro, olhos altivos. O que significa ter olhos altivos? Significa ser orgulhoso e soberbo. E Deus odeia o orgulho porque é uma maneira de tentar agir de modo independente de Deus. O orgulho nos faz crer que somos importantes, não pelo que realmente somos interiormente, mas por aquilo que temos, por exemplo, dinheiro, graus acadêmicos, prestígio social, fama, sucesso, etc. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus odeia o orgulho. Esse sentimento nocivo pode se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, orgulho espiritual ou religioso. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14. Outro tipo de orgulho é o orgulho intelectual. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 26, 12. Você conhece alguém que se considera muito sábio e inteligente? O irresponsável tem mais esperança de vencer na vida do que ele. Outro tipo de orgulho é o orgulho financeiro. Olha o que diz as Sagradas Escrituras em Lucas 12, 15 a 21. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si mesmo ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O orgulho pode se manifestar de muitas outras maneiras, as quais não serão possíveis alistar todas aqui, por causa do espaço. No entanto, citarei mais uma forma de orgulho que se manifesta quando alguém recebe elogios e honras por suas realizações, retendo-a e não atribuindo glória a Deus. Provérbios 27, 21, na versão da Bíblia Viva, diz assim: o valor de um homem é demonstrado pela espécie de elogios que ele recebe. É claro que não é errado receber e dar elogios, porém, quando nos concentramos demasiadamente nos elogios que recebemos, a altivez começa a se manifestar. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 12, versículo 21 a 23, que Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. O orgulho é, na maioria das vezes, muito sutil, chegando a ser quase imperceptível aos nossos próprios olhos. É preciso buscarmos a Deus a fim de que Ele nos conceda discernimento espiritual para vermos em que área da nossa vida este sentimento tão destrutivo está começando a brotar. O soberbo faz Deus se lembrar de Satanás. Toda vez que Deus vê um orgulhoso, ele se lembra de como o diabo se exaltou por ter sido criado em esplêndida beleza e resplendor e tentou usurpar o trono divino, sendo consequentemente expulso do céu. A Bíblia nos diz isso em Ezequiel, capítulo 28, verso 14 a 17, que diz assim: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueavas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer o querubim cobridor no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua soberania por causa do teu resplendor, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, 14 a 17. O profeta Isaías também viu em um quadro profético o destino eterno de Satanás por causa do seu orgulho. Ele disse: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Já foi derrubada na tua sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isaías 14, verso 9 a 15. No livro de Apocalipse, temos mais um quadro profético das terríveis consequências do orgulho de Satanás. Apocalipse 12, 9 a 12 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, verso 9 a 12. Como vimos, o orgulho é um sentimento que tem sua origem no coração de Satanás.
e, portanto, não pode habitar no coração daquele que verdadeiramente serve a Deus. Essa mesma semente de orgulho que houve no coração do diabo é o que ele quer plantar em nosso coração. Como já disse, esse sentimento se manifesta de forma tão sutil que, se não o percebermos, corremos o risco de nos orgulhar até da nossa suposta humildade. E alguns chegam a dizer: eu me orgulho de ser humilde. A Bíblia nos diz que o orgulho precede a queda. E a história nos prova que isto é uma grande verdade. Os registros históricos estão cheios de personagens que se orgulharam, apoiando-se em sua prepotência e soberba, e caíram. Homens como Nabucodonosor, Faraó, Hitler, Carlos Magno, Otávio Augusto, só para citar alguns, são exemplos trágicos das terríveis consequências de ter uma vida dominada pelo orgulho e pela soberba. A altivez é o primeiro pecado condenado em Provérbios 6, 16 a 19. Pois, sendo a intenção de agir de modo independente de Deus, serve de fundamento e base para todos os demais pecados. Por isso, precisamos constantemente nos arrepender do orgulho. Não podemos permitir que esse espírito nos domine, a ponto de gerar a nossa queda. A igreja de Laodiceia orgulhou-se de sua condição e Jesus disse que estava prestes a vomitá-la da sua boca. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 19. O segredo para vencermos o orgulho é aprendermos com o exemplo de Jesus, porque ele é o maior modelo de humildade que o mundo já conheceu. Foi ele mesmo quem disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9. Este é o segredo da honra. Se quisermos ser honrados e exaltados por Deus, precisamos aprender a nos humilhar diante dele e depender totalmente da sua graça e da sua misericórdia. Pois, como Jesus mesmo disse, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Este é o princípio.